Boa tarde novamente. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja conosco. Nós hoje vamos falar de um tema em que todos somos implicados, porque resistir ao mal, todos nós temos que fazer. Mas nem sempre é tão fácil quanto se imagina. E esse lado, não é? Todos nós temos esse lado sombra, esse lado luz dentro da gente, essa inquietação que às vezes nos faz, não é, cair em alguns erros, alguns equívocos, mesmo ainda sabendo que nós não deveríamos mais fazer tais coisas, mas vez por outra a gente dá uma deslizadinha e cai, né, nesses equívocos. Então, nós sabemos que Deus nos criou todos iguais, simples e ignorantes, espíritos imperfeitos, mas todos rumo a uma evolução, rumo a um progresso, e todos, então, devemos desenvolver a nossa consciência, que nem sempre é desperta logo de imediato, lógico, nós temos toda uma trajetória, e através da reencarnação nós vamos, então, seguindo e evoluindo e aprendendo e adquirindo novas experiências para que, novamente, o nosso espírito possa, numa outra oportunidade, evoluir mais e cada vez mais. E quanto mais a gente dá da gente, quanto mais a gente se esforça numa determinada reencarnação, lógico que nós evoluímos mais ou menos rápido, de acordo com o nosso esforço, nossa vontade, nossa perseverança. Muito bem, mas se as leis de Deus, conforme os Espíritos nos dizem, está inscrita na nossa consciência, o que é que faz com que a gente não siga, muitas vezes, essa lei? O que é que faz com que a gente, muitas vezes, resista ao bem, não é? E não resista ao mal? Então, isso é uma coisa que ficou passando, né, pela minha cabeça quando eu estava refletindo um pouco sobre esse tema. E aí fomos buscar algumas fontes e encontramos, então, nesse livro belíssimo de Amélia Rodrigues, que foi, não é, poetisa, escritora, teatróloga, professora na sua encarnação, mas que ela tem uma série fantástica. Inclusive, quem faz parte do Clube do Livro recebeu vários livros dela. E é belíssimo a gente ler as obras de Amélia Rodrigues, porque ela descreve passagens do Evangelho, da Boa Nova, como se ela estivesse, de fato, lá. E alguns detalhes que a gente não vê nos Evangelhos, ela fala sobre esses detalhes. Então, algumas histórias são meio incompletas quando a gente vê no Evangelho, e ela meio que completa essa história, tanto dando um contexto anterior, né, de como aconteceu aquilo, quando, de que forma, como também, posteriormente, ela fala o que aconteceu depois, como é o caso, por exemplo, daquele jovem rico que foi falar com Jesus, perguntou sobre a história, né, como é que eu posso entrar no reino dos céus? Aí Jesus disse, abandona tudo, dá toda a tua riqueza aos pobres e me segue. E ele diz assim, mas, Senhor, não é? Como é que eu vou fazer isso? Tudo bem, isso aí eu já faço, já sigo todos os mandamentos. Enfim, então, no Evangelho só tem dizendo esse detalhe, né, que ele saiu cabisbaixo, saiu muito triste, mas a Amélia Rodrigues não, ela detalha tudo, ela diz quem era aquele moço rico, o que é que ele estava fazendo, né, que eu não vou dar o spoiler para vocês verem. Então, ela diz tudo, inclusive o que acontece com ele depois, né, e é belíssimo, é maravilhoso, e a gente, lendo ela, parece que, de fato, nós estamos naquela paisagem. Então, o capítulo 16 desse livro, Há Flores no Caminho, que é um dos livros dela, que tem vários, não é? Contando exatamente a mesma questão que eu falei, ou seja, as passagens do Evangelho, dizendo os detalhes, tanto do lugar, como das pessoas, como da própria história, ela vai nos dizer o seguinte, que existe, né, um diálogo aqui de Pedro com Jesus, logo depois que Jesus fez o Sermão da Montanha, que foi a primeira vez que ele proferiu, de fato, as bem-aventuranças, e Pedro, sempre inquieto, sempre questionador, sempre
sem entender exatamente o que é que Jesus queria dizer, vai lá conversar com Jesus. Então, é esse capítulo que nos foi, de uma certa forma, incumbido a falar, que é o capítulo 16 desse livro, que se chama Resistência ao Mal. E é interessante porque, eu não vou ler o capítulo todo para vocês, claro, mas o que ele fala é o seguinte, é que ele ficou bem reflexivo depois da história de Jesus falar, né? Bem-aventurados os humildes, né? Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados. E ele ficou com aquilo ali, como é que eu vou ser manso, como é que eu posso ser humilde, como é que eu posso fazer tudo isso quando existem tantas injustiças, tantas pessoas más, tantas coisas que fazem contra a gente. Ficou intrigado, né? E aí ele chega para Jesus e ele diz assim, a verdade é que eu sou passado e futuro, neste hoje que nunca morrerá. Quer dizer, ele está dizendo que tem uma história dele, né, que ele já é de um jeito que ele é hoje, por conta dessa história do passado. No futuro, ele não prevê que ele mude, e nesse hoje, que ele ainda também não consegue mudar. Então, ele diz assim, Pedro, ante a força da humildade, da pobreza, do amor, do perdão, da pureza, surge-me um impasse de como proceder, em razão dos hábitos arraigados, os hábitos antigos, o que a gente chama comumente como homem velho que mora dentro de nós, né? Todos nós temos esses hábitos antigos, esses hábitos velhos que a gente não abandona. E quando eu falo em hábito, eu não estou falando só de hábitos cotidianos que a gente faz, né? Ah, todo dia eu faço tal coisa, faço... Não. São os hábitos das nossas tendências pregressas, que a gente traz de outras reencarnações, mas que a gente sabe que são equivocados e a gente continua fazendo, né? Então, ele diz, poxa, eu tenho esses hábitos, né? E eu ouvi você falar aí de amor, de perdão, de humildade, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Como procedermos ante um adversário impiedoso, a quem aprendemos a odiar? Aí o mestre olha para ele, né, com aquele olhar sereno, e diz assim. Aí ele começa a fazer umas analogias belíssimas, porque uma das características também dos livros da Amélia Rodrigues é a poesia, né? Ela fala de uma forma bem poética, descrevendo as coisas. Então, veja, Simão, o que sucede à noite visitada pela luz? Né? Então, ele diz, adorna-se de claridade. Então, e o pântano que vai drenado? Aí oferece terra para a agricultura. Aí ele diz, do mesmo modo, Simão, quem conhece o amor jamais odeia. E se traz na alma a vasa púdrida da animosidade, drena-a, a fim de que a terra dos sentimentos se ofereça à cimenteira de esperança. Ou seja, se você sabe que depois da escuridão vem a luz, se depois de um pântano, não é, aquilo é limpo pela própria natureza, se depois de uma chuva vem um sol, então a própria natureza nos convida a nos refazermos o tempo todo. Então, é para a gente também aprender a se refazer, para a gente não cultivar, senão o amor, e não cultivar a animosidade, todos esses hábitos antigos. Aí ele diz assim, ó, veja a sabedoria de Jesus. Jesus diz assim, quando alguém se volve contra nós, ele está sempre com a razão. Já pensou? A gente pensar assim, poxa, uma pessoa está contra mim, ele está sempre com a razão. Aí é que Pedro deve ter, né, pirado com essa. Como assim, né? A pessoa está contra a gente, está sempre com a razão. Aí vê a lógica de Jesus, que sabedoria. Se a acusação tem fundamento, deveremos amar quem nula faz, corrigindo-nos, mesmo que a intenção dele não seja edificante. Ou seja, alguém fala alguma coisa sobre você e você não gosta, mas se for correto sobre você, que ótimo. A gente devia fazer o quê? Ouvir e se corrigir, não é? Mesmo que a intenção daquela pessoa não tenha sido a melhor. Uma pessoa vai lá e fala uma coisa que você não gosta, porque quer lhe machucar, quer lhe magoar, ou seja o que for. Mas, se for uma coisa sua que você tem que melhorar, que bom, ele tem razão. Se não for verdade,
ele ainda tem razão. Porque enfermo vê o mundo e as criaturas conforme é, carecendo de piedade e auxílio fraternal. Ou seja, se o que ele está falando para você é uma calúnia, é uma mentira, é algo injusto, é algo que realmente você não fez, não merecia, não é? Ainda assim, ele tem razão, segundo Jesus. Em que sentido? No sentido de não ter a consciência, digamos assim, de ver que aquilo que ele está fazendo, na verdade, não é bom. Então, sabe aquela história? Você vai discutir com a pessoa, aí a pessoa tem o seu ponto de vista, você tem o seu, ela tem a dela ou dele, né? E aí, quem tem o seu ponto de vista sempre acha que está certo, não é? Mas pode ser que aquela pessoa que tem um ponto de vista diferente do seu esteja, digamos, equivocado. Mas, se ele defende aquilo, é porque aquilo para ele é verdade, não é assim? Então, tá, mas ele não está certo. Quem está certo sou eu. A verdade está comigo. Sim, mas ele não está vendo que a verdade está com você. Ele ainda não tem essa consciência. Então, o que Jesus está dizendo é, tenha compaixão, tenha piedade por essa pessoa. Dê razão a ele. Para que brigar? Para que entrar numa discussão? Porque ele não está vendo o que você está vendo. Isso acontece muitas vezes conosco, quando somos mães, por exemplo, pais. E a gente diz uma coisa para o filho está com nada isso que você está dizendo. Não vê aquilo que a gente quer dizer, porque não entende, não tem ainda a consciência de saber isso, não é verdade? E aí, quando a gente fala em consciência, a gente pensa na Joana de Ângeles, por exemplo, que ela fala que nós temos alguns níveis de consciência que são gradativamente ampliados a partir do momento que a gente vai entendendo as coisas, assimilando as coisas, aprendendo. Uma é a consciência do sono sem sonhos. É aquela pessoa que não tem consciência de nada, na verdade, vive por viver, é tudo, né, mais ou menos fisiológico, não tem muito objetivo na vida. A outra é a consciência de sono com sonhos. Ou seja, a pessoa já pensa em alguma coisa, já pensa, eu devia fazer alguma coisa assim, eu devia ajudar alguém, eu devia fazer o bem, mas ainda não faz. Só tem o sonho, né? Até que tem a consciência do sono acordado, que é quando a gente realmente desperta, e a gente começa a fazer pequenas coisas, não muitas ainda, um pouco assim, timidamente, mas começa a fazer. Depois a gente desenvolve a transcendência do eu, a consciência também cósmica, que aí são os espíritos puros. Então, quando a gente olha, por exemplo, no Livro dos Espíritos, sobre a questão de onde nós estamos hoje, nós ainda somos espíritos primitivos, não é? Somos ainda, na escala espírita, a escalinha assim, ainda bem meio abaixo, digamos assim, do que nós deveremos ainda conquistar na nossa evolução. Mas, continuando, antes que passemos para essa outra parte, não é, dos espíritos, se a acusação tem fundamento, então, perfeito. Se a acusação não tem fundamento, entenda que aquele seu irmão, ele simplesmente, nesse momento, não está com aquela consciência desperta e não discuta, né? Vê que coisa linda. A mágoa é veneno que corrói interiormente quem a conserva. Se a gente pensa que a mágoa faz mal ao outro, não é? É exatamente o contrário. A mágoa corrói, é como veneno que corrói interiormente quem a conserva. Então, olha, a própria ciência já fala sobre isso. Quando nós temos emoções negativas, como a raiva, o ressentimento, a mágoa, o ódio, o rancor, não é? Nós despejamos no nosso corpo físico elementos químicos, elementos, não é, hormonais, que fazem com que nós possamos adoecer. Então, muitos cânceres, não é, são venenos que nós corroemos dentro de nós,
Claro, não estou dizendo que todo câncer é isso, mas muitas mágoas que a gente cultiva, muitas coisas negativas, vão despejar hormônios no nosso corpo que vão nos fazer mal, que vão nos adoecer. Ou ninguém aqui tem uma dor de cabeça quando tem um aperreio com alguma coisa. Ou ninguém aqui tem uma dor de estômago quando alguém falou alguma coisa e você não conseguiu digerir aquilo, né? E é interessante porque o nosso próprio corpo ele é muito sábio. Ele vai atingir o órgão, geralmente cada um da gente tem um órgão de choque. Podem perceber isso, né? Para uns é o intestino, para uns é as costas, a lombar, para uns é a cabeça, para uns é o coração, e por aí vai. Então, procura perguntar ao teu corpo, porque geralmente é interessante isso. Às vezes nós não entramos em contato com nossas emoções porque não fomos acostumados também a desenvolver essa percepção das nossas emoções. Emoções de tristeza e de felicidade são mais fáceis, mas emoções negativas como a raiva, o rancor, a frustração, não é? E muitas das outras emoções, nós às vezes não identificamos. Então, o que acontece é, ao invés de falarmos, porque muitos de nós fomos educados a não expressar nossas emoções de uma forma adequada, não falamos sobre essas emoções, engolimos essas emoções e elas vão para o nosso corpo. E quando chega no corpo, às vezes, na própria terapia, quando a gente vai e a gente tem dificuldade de falar, às vezes o profissional diz aí, percebe onde é que isso dói no teu corpo? Vê o que é que teu corpo está falando. Então, se a gente também consegue dialogar com nossa dor na lombar, nossa dor no joelho, nossa dor no pescoço, nossa dor nas costas, talvez a gente possa saber qual é o sentimento ali que a gente está guardando, qual é o peso que a gente está carregando, para a gente poder colocar isso para fora. Então, vamos colocar para fora, mas de uma forma construtiva, né? Não de uma forma destrutiva, porque sentimento todos temos e todos temos o direito de ter. Agora, o que a gente faz com esse sentimento se chama comportamento. Aí é que a bronca começa, né? Então, eu tenho uma raiva, eu tenho o direito de ter aquela raiva. Agora, o que eu faço com a minha raiva, não é? Eu posso expressar, por exemplo, escrevendo, colocando para fora de alguma forma, fazendo um esporte, né? Batendo bem forte uma bola de tênis, seja o que for, mas se eu vou ali e atiro numa pessoa, é outra história, né? Então, Jesus fala sobre a mágoa, que é esse veneno. Aí Pedro, angustiado ainda, diz assim, todavia, se as nossas melhores palavras são confundidas, se nossas atitudes são transformadas em belicosidade, se os nossos sentimentos são tidos como perniciosos, será justo não conservar ressentimento de quem nos perturba, desse modo a marcha? Quer dizer, Pedro ainda está, poxa, Jesus, mas peraí, me dá uma trégua, né? Mesmo assim, ó, tu não sabe, é aquele ali, aquela pessoa. Aí vem Jesus de novo. O ressentimento, Pedro, é como o ácido que corrói os sentimentos nobres do coração. Veja, a mágoa, o veneno. O ressentimento é como um ácido. Aí ele diz, que atitude tomar, então, contra o desertor, que covarde transfere sua fraqueza para a nossa responsabilidade? Em relação ao competidor inescrupuloso que busca o triunfo da ilusão, agredindo-nos moralmente, junto ao beneficiado pelo nosso carinho, que se volta como serpente e nos pica, o regaço onde encontrou apoio e amparo. Quando a perturbação for provocada por membros da nossa família espiritual em agressividade, aí Jesus diz, a do perdão constante e sistemático. Ó, aí quebrou Pedro. Perdão. Ele já tinha, né, conversado com Jesus sobre aquela história de Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar mesmo o meu próximo? Aí Jesus disse, aí ele disse, sete vezes, ele disse, não, Pedro, 7 vezes? Não, 70 vezes 7 vezes. Pedro já estava, né, meio arrasado com a história do perdão. Aí vem Jesus com essa, que tem que perdoar sempre. Aí é que quebrou Pedro. Aí ele diz assim, o perdão é a única força capaz de vencer a agressão invigilante e a perseguição doentia. O perdão é o amor que se movimenta em oportunidade nova
para quem delinque. Vê, o amor, o perdão é o amor que se movimenta em oportunidade nova para quem delinque. Ou seja, quando eu tenho o ato de perdão, eu estou dando para aquela outra pessoa que delinquiu, que me ofendeu, a oportunidade nova de fazer uma coisa diferente. Mais do que uma palavra, é toda uma filosofia de comportamento humano, propiciando resistência pacífica contra o mal, beneficiando quem o doa, socorre a quem se destina, e compreendendo aquele que fere, abençoa o agressor. O homem compreenderá hoje ou mais tarde que a batalha mais difícil de travar é a que deve atuar no mundo íntimo, contra as próprias paixões, através de cujo esforço se descobrirá a si mesmo. Então, veja, mais do que se preocupar em perdoar o outro, a gente tem que se preocupar em melhorar-nos a nós mesmos, não é? E nós aprendermos a perdoar também aquilo que a gente faz de errado e focar na nossa melhoria íntima, sem ressentimentos, não é? Sem mágoas, que são ácidos, que são venenos que a gente faz contra a gente. E aí, ó, ele diz assim: a mansuetude é o meu sinal no coração de cada um, e o amor será sempre o elam para os unir todos a uma só família. Ressentimento, mágoa, ódio, nunca. Ressentimento, mágoa, ódio, nunca. Eita. Imagine como Pedro não ficou arrasado com essa. Sereis conhecidos pelo potencial de bondade com que iluminardes o mundo e a rota dos tempos. Lembra que Jesus também disse assim para os seus discípulos, né? Sereis conhecidos por muito vos amardes. Então, assim, o que Jesus quer realmente é que a gente aprenda, não é, a amar. E aí, como ele falou do perdão, nós fomos pesquisar exatamente o que é perdão. Porque existem alguns equívocos, não é, sobre o que é perdão. Às vezes a gente diz assim: eu não vou perdoar, não. Não vou perdoar, porque eu não vou dar o braço a torcer, porque essa pessoa não merece, não é? Foi muito injusto o que aconteceu comigo. Uma postura assim, cá para nós, bem orgulhosa, né? Como se a gente também nunca errasse, como se a gente nunca fizesse nada de mal para ninguém, né? Então, vamos lá. O perdão, gente, ele é um conceito assim muito subjetivo, lógico, não é? Porque de acordo com cada um, ele tem uma determinada interpretação, mas dentro do campo da pesquisa hoje, da psicologia positiva, sobre o perdão é um dos sentimentos que mais nos dá bem-estar e saúde. Então, a psicologia positiva, que não quer dizer a psicologia afirmando que é bom, né, bom é ruim, não é positivo nesse sentido, é uma linha da psicologia que enfoca o bem-estar e a saúde. Ela vai nos dizer que é um dos sentimentos que mais nos faz bem, é o perdão. Ele começou a ser estudado na década de 80, na verdade, apesar de lá para os anos 30 já ter sido iniciadas as pesquisas com relação a isso. Mas o perdão, ele é uma decisão, ele é uma atitude, ele é um processo e até mesmo um estilo de vida mesmo, um modo de viver. Então, se a gente for pensar no perdão de um ponto de vista religioso, a gente pode ver, não é, que existia aquela questão assim de culpa, aquela questão de ansiedade, né? Então, assim, se eu não perdoei alguém, eu não vou para o céu, aquelas visões antigas, né, sobre o perdão. Mas, veja, o perdão, na verdade, ele é como eu falei antes, é uma decisão que a gente toma para a gente se livrar de algumas amarras que nos prendem a nossos companheiros de jornada, inclusive depois da desencarnação. Por quê? O que é que a gente vê, por exemplo, nas reuniões mediúnicas?
são espíritos obsessores, por exemplo, tratamento de obsessão. Tá, vamos lá e recebemos os irmãos que chegam, né, com muito ódio, com muito desejo de vingança, alguns deles, mas outros não é o caso. Os outros, aliás, até os que vêm com desejo de vingança, com desejo de fazer o mal ao outro, não é, que nos perturbam, eles fazem isso porque eles não conseguem perdoar o que aconteceu com eles. Não é? Não conseguem perdoar. Então, de acordo com Jesus, estão certos, né? Naquela visão. Está sempre certo. Por exemplo, vamos supor que venha numa reunião mediúnica um espírito que foi torturado durante a Inquisição. Sofredor, né? Tem muita raiva de Jesus, tem muita raiva dos cristãos. Ele está errado? Né? Então, assim, na visão dele, o que é certo, o que é errado? Na visão daqueles que estão sofrendo, o que é o bem, o que é o mal? Na visão da nossa ótica, do que nos faz bem, aquilo faz bem para o outro? Quantas vezes o bem para a gente só faz bem para a gente? E quantas vezes o nosso bem faz mal a alguém? Já pararam para pensar? Não é verdade? Então, muitas vezes, não estou fazendo mal a ninguém. Tá, mas também não está fazendo bem. E talvez, através da sua atitude, de achar que está fazendo um bem para você, você esteja, sim, prejudicando alguém. Mas eu não faço nada que esses criminosos fazem, por exemplo. Sim, mas deixar de fazer, se omitir fazer algo, já dizia o Martin Luther King, né, naquela frase que eu não sei exatamente como é, mas o que preocupava ele não era o silêncio dos bons, né? Não era o que os maus faziam, mas era o silêncio dos bons. Quer dizer, se omitir também diante de alguma coisa não é fazer o mal? Outro dia a Lígia estava falando na palestra, né, de um assalto que ela viu, e que as pessoas pegaram o assaltante e, sem nenhum motivo, fizeram, né, muitas agressões de chutar aquela pessoa e tudo. Quer dizer, e as pessoas ali filmando, né? Quer dizer, isso não é fazer o mal? O que é que a gente poderia fazer ali, né? Então, assim, quantas vezes o nosso bem faz mal a alguém? Então, veja, o perdão seria justamente aquilo também que nos protege de algumas doenças físicas. A gente precisa entender que aquilo que nos machuca tem alguma coisa a ver com a gente. Como Jesus disse nesse diálogo com Pedro, se nos machuca e dói, de fato, é bom olhar para dentro e dizer assim, poxa, doeu, né? Aquela velha frase que eu já falei aqui antes, bateu, doeu, toma que é teu. Então, se dói na gente, deve ter alguma coisa ali. Se dói porque a gente acha que não tem a ver com a gente, né, vamos entender por que aquele nosso irmão está pensando assim a respeito de nossa pessoa. Né? Aí, o perdão, ele não é esquecer o que aconteceu, ele não é absolver as faltas de alguém, ele não é fazer vista grossa, minimizando aquela situação que aconteceu. Ele não é dar desculpas para o erro do outro, não é negar o que o outro fez, não é até mesmo se reconciliar com o transgressor. O perdão não é isso. O perdão é uma decisão interna, individual, que eu faço para eu me livrar daquilo que me faz mal. Deu para entender a diferença? Não é sobre o outro, é sobre mim. Então, quando a gente entende isso, tudo muda, porque a gente sai daquela postura arrogante e a gente entra naquela postura de humildade para dizer, o que é que eu posso aprender com isso? Me machucou, me doeu. Então, eu vou perdoar, mas porque eu quero ficar bem, porque eu não quero mais ter essa dor de estômago, porque eu não quero mais ter essa doença de pele, ou seja, o que for. Então, o perdão, ele pode ser dado a nível individual e a nível interno. Às vezes, pode acontecer de você ir para a pessoa e a pessoa não aceitar o seu perdão, não é?
Às vezes, mas eu tentei, mas a pessoa não quis. Tudo bem, não tem problema, mas você foi, você fez a sua parte. Jesus dizia no Evangelho, né, sobre os escândalos, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Ai de quem, não é, faz o escândalo. Se você sofreu um escândalo, não é sobre você, é sobre quem fez. Então, na justiça divina e na justiça humana podem ser duas coisas diferentes. Não é? Esse balizamento do que é mal, do que é bom, do que é certo, do que é errado, temos que ter a consciência de balizarmos isso dentro do que somos, espíritos, e não humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos espíritos vivendo uma experiência terrena, e não o contrário. Então, como a gente diz, o perdão, ele te livra desse vínculo negativo, tá? E aí, algumas obras do Espiritismo são muito interessantes da gente ler. Uma delas é a de André Luiz, por exemplo. Ele tem um conjunto de obras que se chama A Vida no Mundo Espiritual. E são vários livros. Então, o segundo livro dele, por exemplo, se chama Os Mensageiros, que até foi um filme que chamaram de Nosso Lar 2. Né? E aí, nesse livro, ele cita um exemplo de vários médiuns, pessoas que trabalhavam em reuniões mediúnicas e doutrinadores, que eles vieram com essa missão de serem esses intermediários entre o plano espiritual e o plano terreno e não conseguiram dar conta. Então, gente, todos nós vimos aqui com uma responsabilidade, com a missão de fazermos alguma coisa, fazermos alguma mudança, fazermos alguma coisa para contribuirmos para alguém, para a sociedade, para a humanidade como um todo, nosso planeta, enfim. Então, essa reencarnação, ela é planejada antes da gente vir para cá. Todos planejamos, todos participamos, na maioria das vezes, desses planejamentos reencarnatórios. E, nesse livro, ele vai dizer exatamente que existe um centro lá, chamado Centro dos Mensageiros, onde eles têm edifícios, jardins, como se fossem prédios, universidades, onde eles preparam anualmente médiuns para virem para cá e doutrinadores para reencarnarem. E ele alerta nesse livro justamente quanto à necessidade da prática dos ensinamentos dos médiuns na esfera íntima. Ou seja, que não seja só o que você faz externamente, os trabalhos que você desenvolve, mas que aquilo também fale para dentro de você. Mesma coisa os doutrinadores. De que adianta estarmos numa reunião mediúnica falando com os espíritos, doutrinando, falando de Jesus, de amor, se na vida íntima da gente a gente não faz isso. E quando a gente fala de médiuns, a gente pode pensar, mas eu não trabalho em reunião mediúnica. Mas lembremos, todos somos médiuns, porque a partir do momento em que nos comunicamos, não é, e acreditamos em algo além, nós temos, não é, essa capacidade mediúnica, que para uns é mais ostensiva, porque alguns conseguem realmente ver, ouvir, psicografar, né? E psicofonia também, psicofonar, não sei se é o verbo esse, mas... e outros não. Mas todos temos nossas intuições, todos temos... Por quê? Porque nós temos nossos guias, que também estão do nosso lado. E essa é uma das formas de a gente resistir ao mal. Deu aquela vontade de fazer aquela maldadezinha com a pessoa, né? Aí faz uma prece, diz, oxe, hoje eu estou com a moléstia, como dizem. Hoje eu estou que estou, nem eu estou me aguentando, estou com vontade, né, de realmente chutar aqui o pau da barraca. E aí você vai, né, e faz aquela prece, respira, conta até 20, até 100, toma a aguinha da paz, né, que Chico chamava, que é a aguinha da paz, bota na boca, faz de conta que não engoliu, está ali só pensando na água, enfim. E no Livro dos Espíritos a gente vai encontrar o seguinte, veja, porque a gente podia pensar assim, poxa, mas será que eu não tenho, meu anjo guardião não pode me defender de eu resistir ao mal, não é? Será que eu tenho que fazer tudo, né, e ter
Não, claro que não. Então, na questão 498 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim para os espíritos: será, por não poder lutar contra espíritos maléficos, que um espírito protetor deixa que seu protegido se desvie na vida? Aí ele diz assim: não é porque não possa, mas porque não quer. E não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Ou seja, veja, todos temos nosso anjo guardião ali. Todos temos nossos espíritos protetores. Se a gente não pede assistência, a gente está só. Mas se a gente pede assistência, a gente vai ouvir alguma intuição. Faz isso não, vai por ali, muda a tua rota, né? Pensa direitinho, vai tomar uma água, não é? Seja o que for. E aí, eles instruem, eles falam com a gente. Mas, muitas vezes, o que é que a gente faz? Não dá ouvidos, né? Então, o anjo guardião vai te segurar. Como é que ele vai te segurar para tu não fazer aquilo que tu quer fazer? Não, não é assim, né? O anjo guardião, eu te avisei, mas não temos o livre-arbítrio? É a mesma coisa. Quando os espíritos chegam dizendo assim, na reunião mediúnica, por exemplo: onde estava Deus quando eu precisei? Onde estava Jesus, né, quando eu precisei? Por que Deus... Às vezes a gente fala isso também, né? Por que é que isso aconteceu comigo? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Porque nós precisamos passar pelas experiências e fazermos nossas escolhas de acordo com o livre-arbítrio. Se Deus faz por a gente, se Jesus fizesse por a gente, nós não teríamos o mérito de termos conquistado determinadas virtudes. Então, por que Jesus não chegou lá para Lázaro, né, e disse assim, por que Jesus chegou e disse assim: removam a pedra, lá na hora de Lázaro, né? Quando Lázaro estava lá morto, ele foi lá ressuscitar Lázaro. Removam a pedra. Por quê? Porque tinha-se que fazer aquilo, né, para que ele saísse lá do túmulo. Mas ele não disse: vão lá dentro, carreguem Lázaro, porque Lázaro podia fazer. Então, Jesus, os nossos espíritos protetores, nossos anjos guardiões, Deus, não vão fazer por a gente aquilo que a gente pode fazer, porque nós precisamos, através das nossas escolhas e nossos atos, termos o mérito de sermos melhores. Se alguém faz para tu o tempo todo, né, uma comida, tu não aprende a cozinhar, né? Se alguém dirige para tu o carro, tu não aprende a dirigir. Se tu queres aprender uma outra língua e a outra pessoa vai viajar contigo e ela o tempo todo está falando, traduzindo tudo e não deixa tu falar nada, não vai aprender nada. Então, assim, o que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Não é para o outro fazer. Então, é por isso que o anjo guardião está ali para te ajudar, mas vai deixar você fazer. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando-os por meio dos bons pensamentos que ele inspira, mas que, infelizmente, nem sempre são ouvidos. Está lá no Livro dos Espíritos. Infelizmente, a gente dá as costas, não ouve, não. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de lhes não opor de resistência. Gente, 3 palavrinhas básicas aqui: fraqueza, orgulho e descuido. O vigiai e orai, que Jesus diz. É assim que os espíritos obsessores entram nas nossas vidas, nas nossas histórias. É assim que a gente cai. É assim que a gente não resiste ao mal, não é? Por quê? Porque ou a gente está num momento de fraqueza, ou a gente está invigilante, ou a gente tem o orgulho, não quer ouvir o que o anjo protetor está falando, não quer rezar, não quer, né, fazer uma prece, não quer pedir ajuda. Então, isso é uma porta de entrada para os obsessores, porque os nossos amigos obsessores, nossos irmãos, eles são muito educados, eles só entram quando a gente deixa. Eles dizem isso na reunião mediúnica, né? Mas ele me dá todas, ele fica me chamando, né? Tal pessoa está sofrendo, mas é porque ela fica me chamando o tempo todo. Ou seja, nós que damos essas brechas.
Aí tem assim, outra pergunta, a 478, que fala assim: há pessoas animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Aí ele diz: cansar-lhes a paciência, não é? Nenhum valor lhes dá as sugestões, mostrar-lhes que perdem o tempo, em vendo que nada conseguem, se afastam. Aí tem um exemplo no livro No Rumo ao Rumo da Regeneração, alguma coisa. Eu confundo, é Transição Planetária no Rumo ao Mundo de Regeneração. Pronto. Aí, nesse segundo livro, tem um exemplo de Malvina, não é? Que é uma médium que sofre, que tem um problema, que perdeu o pai, perdeu a mãe, né? Desculpa, perdeu o pai, perdeu o irmão pela Covid, mas ela está lá no centro trabalhando, e os espíritos tentando, e tentando, e tentando, e ela resistindo, e ela resistindo, e ela resistindo. Então, assim, eles dizem: poxa, não consigo ultrapassar essa criatura. É como se a gente, através das nossas preces, criássemos uma imunologia espiritual. É uma barreira que a gente cria e que, bate e volta, não entra. Se a gente está vigilante, se a gente está em constante pensamento de ligação com o alto, se a gente está trabalhando no bem, esse é o antídoto. Essas são as armas que a gente tem. Não é a arma da mágoa, não é a arma do ressentimento, não é a arma da violência, é a arma do trabalho no bem, é a arma da caridade, é a arma da disponibilidade de amar quem estiver no nosso caminho. Então, quanto mais a gente desenvolver isso, não só a gente cria essa barreira protetora contra os inimigos invisíveis, como também nós criamos essa barreira protetora no nosso corpo físico. Mas aí alguém pode dizer: sim, mas eu faço tudo isso, e eu sofro, e tem tanta coisa que acontece no meu caminho. Verdade. Então, o que é que o Evangelho diz? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. O Evangelho está mandando eu ser masoquista? Não. O Evangelho está dizendo que a gente tem que ter resignação, capítulo 5 do Evangelho, de acordo com as questões que vão aparecendo. Se aparece uma prova para a gente, e aí a gente luta, e aquela prova continua, das duas uma. Ou a gente ainda não aprendeu com aquela prova, ou a gente precisa passar por ela para a gente se depurar. Então, uma doença que chega, um mal que nos aflige, uma questão, às vezes, financeira, uma questão familiar, uma questão de perda de ente querido, seja o que for, está acontecendo, por quê? Não vamos perguntar por quê, mas para quê? O que é que eu preciso aprender com isso? Né? E, através dessa não revolta, através dessa resignação, que é diferente de acomodação, eu vou fazer a minha parte. Não é? Eu não vou ficar acomodada, eu vou fazer a minha parte. Mas, se eu faço a minha parte e aquela prova continua, é porque ainda não terminou. A gente tem que se depurar, às vezes, para a gente poder passar para um outro nível. Tá? Então, o que é que a gente precisa fazer, não é, para a gente resistir ao mal? Nesse livro, A Transição Planetária, ele fala do que aconteceu lá no tsunami, né, das Malvinas, naquela época, e ele diz assim, inicia o livro dizendo o seguinte, citando a Gênese de Kardec: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão. Substituí-losão
espíritos melhores que farão reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Então, gente, a época atual, diz aqui na Gênese, é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações, ou seja, das gerações dos bons e dos ruins. É o que Jesus falava. A semeadura, não é, do joio e o trigo, e a separação desse joio do trigo. Então, quando a gente vê essas coisas que estão acontecendo no mundo atual, né? Poxa, como é que eu posso resistir ao mal? A gente olha aí, é tanta desgraça, é tanta guerra, é tanta briga, é tanto abuso de poder, tantas coisas arbitrárias. Mantenhamos a esperança. Jesus está no leme. Uma das leis divinas é a lei da destruição. Ou seja, é preciso que algo seja destruído para que seja renovado o planeta. Então, nós ainda vemos no nosso planeta o mal? Sim. Por quê? Porque nós estamos no estágio evolutivo de um planeta de provas e expiações, e nós temos também, nessa escala dos espíritos imperfeitos, a predominância ainda do mal acima do bem. Mas a Terra está nesse movimento. As pessoas, às vezes, pensam que a transição planetária tem a ver com o planeta virar uma coisa geograficamente diferente. Não é. A transição planetária ela só vai acontecer diante da consciência daqueles que moram aqui e que vão modificando as suas esferas íntimas. Então, a partir do momento que a maioria de nós predomina no bem, o planeta vai ser do bem. E aqueles que não mais se adequam a essa vibração do bem vão ser excluídos. Como assim vão ser excluídos? Mas não existe uma lei, não é, que ninguém retrocede? Não vão retroceder, vão para outro planeta também de provas e expiações. Jesus dizia, há muitas moradas na casa do meu Pai. Vai para outro planeta, não é a Terra, vai para outro, porque a Terra vai passar por essa transição e vai se transformar nesse planeta de regeneração. Tá? E olha o que está acontecendo. Vão acontecer, como diz assim, o início da nova era, programada por Jesus para o planeta amado, previa também o retorno de filósofos e sábios do passado. Então, a gente já tem gente aqui reencarnada que é filósofo, que foi sábio no passado. Alguns profetas antigos já se encontram entre nós, diversos criadores de religiões, pré-socráticos, nobres espíritos do século IV. De igual maneira, os iluminados pensadores da escola neoplatônica, ou seja, entre eles, entre essas pessoas na Terra, nessa transição planetária, já estão vindo para cá pessoas que são missionários do bem, que já estiveram na Terra, pessoas também muito avançadas na ciência, na tecnologia, fazendo com que, não é, o planeta também cientificamente se desenvolva mais. E as pessoas que têm dentro de si essa semente do bem. Então, gente, entre nós, não existe só o que a gente vê nos noticiários. Se a gente for olhar, talvez exista muito bem, não é, que a gente não saiba sobre do que o mal. Mas por que nós também focamos nesse mal? Por que a gente liga a TV todo dia para ver só desgraça e não liga uma televisão para assistir uma palestra boa ou um programa legal? Ah, mas eu não quero ser alienado. Tudo bem, vamos saber o que está acontecendo no mundo, mas às vezes a gente se alimenta, né, dessas desgraças, a gente fica e a gente comenta com o outro e a gente passa o WhatsApp para o outro. Olha o que está acontecendo, olha, passa vídeos horríveis, né, de algumas pessoas maltratando animais, ou seja o que for. Para quê, gente? Né? Para quê tudo isso? Então, veja, isso é resistir ao mal também, porque às vezes a gente pensa que fazer o mal, não é fazer crimes, é fazer... Mas todas as vezes também que a gente é um instrumento de repassar falta de esperança, violência, a gente não está fazendo mal? Será? Né? Então, fica aí essa reflexão para a gente pensar o que é que eu estou fazendo, né, para resistir ao mal. E, assim, sabendo que todos nós temos esse lado, né, sombra,
vamos também saber e acreditar que nós temos esse lado luz, todos somos centelhas divinas, todos somos filhos de Deus, todos nós somos convidados a transformar esse planeta, a transformar nossas famílias, transformar nossos ambientes de trabalho, transformar o que for, partindo do nosso exemplo, deixando de falar tanto e agindo mais. E esse livro belíssimo aqui, Renove-se, que é do espírito Marco Prisco, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ele tem um capítulo que ele fala o seguinte: observe e tente, que é justamente, não é, a resistência da gente ao mal. Ele diz assim: não agrida, a sua agressividade somente lhe agrava o problema. Não reaja, haja com serenidade em qualquer circunstância. Não tema, a confiança é arma de que você deve utilizar-se nos diversos cometimentos. Não magoe, a ofensa com que você vitima alguém abre brechas morais graves nas suas defesas pessoais. Não imponha, a conquista legítima resulta de uma exposição calma e feliz. Não perturbe, a sua paz merece respeito. Os problemas e a paz alheios exigem-lhe consideração. Não odeie, o ódio é combustível que se consome, consumindo quem o armazena. Não desagrade, quem é digno de censurar a bajulação é reprochável na acidez dos seus comentários agressivos e desairosos. Não acuse, todos conduzimos problemas e dramas pouco recomendáveis, que nos não credenciam à posição de fiscais e acusadores das falhas do próximo. Observando essas 10 simples diretrizes, você se reeducará, investindo-se de paz e tolerância para uma vida social e cristã superior. Então, gente, vamos seguir algumas dessas diretrizes, às vezes ainda, né, lutando contra esse mal que existe dentro da gente, mas que sabemos que existe também esse outro bem, essa semente, essa centelha divina que vai fazer com que nós possamos combater esse homem velho que ainda existe dentro de nós, tá? E que a gente possa cada vez mais confiar que Jesus está do nosso lado, fazendo essa companhia, nossos espíritos protetores, acionando nossos espíritos protetores, confiando, acreditando, porque eles estão aí para nos ajudar. E assim, todos nós vamos nos renovar para o bem. Que a paz esteja com todos.